Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Vamos estudar um pouco sobre as questões ambientais no território pernambucano, tá bom? Lembrando que esta é uma base que é muito estudada, principalmente pelas universidades aí afora, e que esse conteúdo, de 100%, 85 a 90% de certeza dele ser ouvir contemplando na tua prova, tá? Tivemos uma questão sobre o meio ambiente de Pernambuco no último concurso em 2016 e como este tópico é um tópico que está sendo referido ao edital, está totalmente isolado do edital, perguntando uma base específica, é de total interesse e de total importância falar um pouco sobre essas bases, tá? É exatamente por isso que nós vamos tratar algumas características específicas sobre a questão ambiental em Pernambuco. Vamos começar os nossos estudos. Pega o teu caderno aí. Alguns alunos dizem assim, professor, o seu vídeo é lento. Realmente, pega aí, tem um plugin, galera, que vocês instalam no navegador de vocês que eles aceleram o vídeo. Então você pode fazer isso daí, tá? Acelerar um pouquinho o vídeo, exatamente para você não estar perdendo muito tempo. Mas é o que eu costumo fazer. Nós vamos copiando, eu vou mostrando para você passo a passo como acontece a questão ambiental em Pernambuco e nós vamos discutindo cada um desses pontos, vendo dados estatísticos, gráficos, vendo também a questão de algumas reportagens que saíram desde 2016 até os dias atuais, para tentarmos tratar de forma mais otimizada possível esse conteúdo, que não é complexo, é um conteúdo muito gostoso de você estudar, é um conteúdo bem legal de você compreender, e qualquer questão que venha cair na tua prova no dia 26 de agosto, você venha ter esse aproveitamento devido, tá bom? Vamos falar sobre a questão ambiental, pega o teu caderno aí, vamos fazer o nosso resumo básico. Olha só, primeiramente, vamos iniciar aqui falando sobre a questão do meio ambiente, vendo como é que na geografia nós podemos dividir a questão ambiental. Bora lá. A questão ambiental no território pernambucano, ela possui uma divisão. Vamos colocar essa divisão aqui. Divisão das questões, divisão das questões ambientais. Olha só. As questões ambientais, como todo conteúdo muito bem fala, são fatores em que nós temos o homem como principal agente modificador do meio ambiente. Não existe outro ser neste mundo que venha modificar mais o meio ambiente do que o próprio homem. Essa visão é uma visão chamada de antropomorfismo. É a visão antrópica, a forma como o homem ele atua perante o meio. Então coloque na tua cabeça o seguinte: que o antropomorfismo, ou seja, a visão antrópica que o homem tem, ou a forma com que ele transforma o meio ambiente, é uma forma hoje degradante, porque hoje se tem mais do que necessita. Então podemos colocar aqui como primeiro ponto, olha só, principal, coloque aí, ó, principal, vou falar mais sobre isso, principal característica, principal característica da modificação ambiental, da modificação ambiental. E quando nós falamos dessa modificação da estrutura ambiental, nós estamos falando do homem como principal principal agente transformador, transformador da paisagem natural. Principal transformador da paisagem natural. Como assim? Olha só. O homem é o principal agente modelador? Não. O homem é o principal agente transformador? Sim. Qual a diferença entre modelamento e transformação? A transformação é quando o homem ele age perante o meio ambiente e termina por modificar aquela estrutura, como por exemplo, a RMR,
a região metropolitana de Recife. Nós temos um biotipo vegetacional nessa área chamado de Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica, que dentre todo o seu percentual no território brasileiro, nós só temos apenas 4% da sua estrutura natural. Essa estrutura, ela foi modificada exatamente por conta da forma como o homem atua perante o meio ambiente. O homem, ele termina por modificar essa estrutura natural e faz com que o meio ambiente venha a ser totalmente explorado. E essa exploração natural, essa exploração do meio ambiente termina degradando, ou seja, gerando um dos principais fatores ambientais negativos que nós chamamos como desmatamento. O desmatamento, que é o corte de árvores e a retirada da fauna do seu habitat natural, faz com que nós venhamos ter um processo de apropriação urbana e apropriação industrial. Isso faz com que a urbanização ela venha aumentar. E o aumento dessa população gera o que chamamos de especulação imobiliária e apropriação industrial, porque onde nós temos urbanização, nós temos também grandes porcentagens industriais. Então nós temos o homem como principal agente transformador, desculpe, da paisagem. E a questão do modelamento, Tiago? Veja bem, o modelamento ele é gradativo, ele é feito naturalmente pelo meio ambiente, é a chamada paisagem transformação da erosão natural. A erosão provocada pela ação das chuvas, dos ventos, a erosão própria glaciária das áreas dos polos, a erosão marinha, todo esse processo erosivo ele é natural. O único problema é a ação antrópica, é a forma com que o homem ele termina por degradar o meio ambiente, gerando um grande problema para a questão climática, para a questão do próprio solo, o processo erosivo, e isso termina por ocasionar uma série de transtornos, como é o caso que nós veremos hoje, tá bom? Nós temos o problema da seca, que tem agravado devido à apropriação do homem em áreas indevidas. Nós temos aí o problema da respiração por conta da poluição sonora e a emissão de dióxido de carbono pelos carros e pelas indústrias. Nós vamos ter também aí as áreas de risco do território, como a área de desmoronamento dos solos por conta do território da apropriação de morros. Então nós temos uma série de fatores que o homem está inserido que faz com que ele venha sofrer com as suas próprias atitudes. Então isso chama-se de transformação. Então nós temos aqui o homem como principal agente transformador da paisagem natural e não modelador, tá bom? Vamos entender aqui, pessoal, como é que esses processos eles se transformam, como é que eles estão inseridos no meio. Olha só, nós temos a divisão das questões ambientais. As questões ambientais, elas podem ocorrer de duas formas. Vamos colocar aqui, de duas formas, tá bom? Os problemas ambientais, os problemas relacionados ao meio ambiente, eles podem ser problemas naturais, veja bem, eles podem ser problemas naturais e eles podem ser também problemas chamados de problemas urbanos, ou, como nós conhecemos, problemas sociais. Então, veja bem, os problemas naturais que assolam o território pernambucano, ele pode apresentar algumas divisões, como é o caso. Quando nós chamamos de processos naturais, nós vamos ter aqui a questão da seca, principalmente na base do interior pernambucano. Olha só, aí muitas pessoas e vamos terminar. E nós teremos também a seca no agreste pernambucano. E nós vamos falar sobre isso daqui. A seca no interior e a seca no agreste pernambucano. Tudo bem? Já na questão da seca ainda, vamos colocar aqui mais dois fatores que vão estar aí relacionados aos nossos problemas naturais. Nós vamos ter a questão do desmatamento, que ocorre muito nas regiões da Caatinga, ocorre também nas zonas do litoral e principalmente nas áreas de forte extratividade vegetal. Nós vamos ter também o fator das queimadas, teremos a erosão dos solos, certo? Consequentemente, e teremos um processo chamado de savanização.
Savanização. São problemas ambientais que nós podemos encontrar no território pernambucano. Então coloca aí no teu exemplo juntamente comigo para você não terminar esquecendo. E aí, Tiago, quais são esses tipos de problemas antes de nós irmos para as questões urbanas? Veja bem, a seca no território pernambucano não é um problema, é um fenômeno. Fenômeno porque o Nordeste brasileiro é uma área que apresentam essas conformidades da baixa pluviométrica. O que seria a baixa pluviométrica? Baixos índices de chuva. Se você tem um baixo índice de chuva, você tem um índice limitado de rios perenes. Os rios não serão alimentados, os rios eles não serão abastecidos com as nascentes, nem muito menos as áreas fluviais. O que acontece é que nós temos algumas áreas hidrográficas no interior que apresentam as suas nascentes em elevações, chamamos de Inselbergs ou áreas de morros. Essas áreas de elevações, elas costumam abastecer rios que terminam por ser temporários. Eles se abastecem em determinados momentos e secam em determinados períodos. A única questão é que esses rios estão inseridos no interior de Pernambuco, em que muitas das sociedades e das vizinhanças que estão inseridas nessas áreas de margem, que nós chamamos de várzea, apresentam-se totalmente desfavorecidas, exatamente por conta dessa falta de umidade, por conta dessa falta pluviométrica, e isso vai ocasionar, consequentemente, uma seca, pode-se dizer propriamente dita ou prolongada. Sei que é um fenômeno, não é um problema. Torna-se um problema a partir do momento em que uma determinada cidade, um determinado grupo, um determinado vilarejo vem estar inseridas em áreas específicas da seca, e isso termina por ocasionar uma série de problemas ambientais e, consequentemente, sociais. Já nas áreas do litoral, nós vamos ter três grandes regiões de desenvolvimento em Pernambuco. Nós teremos o agreste setentrional, o agreste central e o agreste meridional. Essas três regiões de desenvolvimento apresentam índices de seca elevadíssimos. Mas aí vem a grande pergunta. Mas, professor, eu estudei determinado conteúdo também na sua apostila que as áreas do agreste apresentam índices pluviométricos altíssimos por conta do alto índice de chuva pelas massas frontais. Certo, mas não é todo o território. Não é todo o território do agreste. Algumas áreas do agreste, como nós vamos ver aqui, apresentam índice de seca por estarem distantes das margens dos rios, como por exemplo o agreste meridional e o agreste central. Por estarem em áreas desfavorecidas de formação de rios perenes que desaguam no mar, apresentam territórios de seca e seca prolongada. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, duas áreas apresentam grandes porcentagens de seca. O interior, em base de todo o sertão pernambucano, e a outra no agreste pernambucano, devido à falta de recursos hídricos e à falta de umidade, por conta do afastamento de áreas de rios e de bacias hidrográficas. Logo após, nós temos a questão do desmatamento. O desmatamento que apresenta-se principalmente na região da RMR, na Mata Norte e na Mata Sul. A zona da mata e o agreste são as áreas que mais apresentam porcentagem de desmatamento. Temos 2016 e 2017 como os 2 anos em que nós tivemos o maior índice de desmatamento do território pernambucano. Foram criadas uma série de mecanismos e de legislações que foram desenvolvidas para manter a ordem e para que essas áreas não viessem a continuar o seu processo de desmatamento. Isso tudo pela especulação imobiliária. Vamos falar um pouco mais de desmatamento posteriormente, tá? Temos aqui também a questão das queimadas, pessoal. As queimadas que ocorrem principalmente nas áreas do interior com as lavouras e a expansão da agropecuária. Algumas regiões, por desmatar, terminam por deixar aquele tronco, né? Aquele tronco quando a árvore ela é desmatada, quando ela é retirada, fica aquele toquinho, como nós chamamos. Para que o trator ele passe retirando aquele tronco com mais facilidade, ocorre a queimada. Por que a queimada? A queimada vai desprender as raízes do solo, favorecendo a retirada desses troncos do solo. E a queimada ela termina por degradar, por quê? Porque ela vai anular, consequentemente, os sais minerais e os recursos hídricos do solo, ocasionando não apenas o aumento da acidez, mas também
o índice de aridez do solo, tornando o solo mais pobre, consequentemente gerando uma erosão e, consequentemente, uma savanização. E o que seria savanização? Savanização é quando ocorre um grande acúmulo de árvores tortuosas que se apresentam devido à falta da necessidade de água para se restituir no meio ambiente. Árvores que antes tinham 4, 5, 6, 7 metros, agora apresentarão formações arbustivas, como 2 ou 3 metros. Processo de savanização afastadas umas das outras. Nós temos esses problemas ambientais que vamos estar comentando um pouco mais na frente, mas de antemão, esses são os problemas naturais que nós temos no território pernambucano. Entenda bem, área do litoral, área do interior. Tudo bem, pessoal? Vamos prosseguir para os problemas urbanos? Problemas urbanos que podem estar na tua prova também e que vão cair em grande porcentagem. Vamos colocar aqui, ó, 2, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar também 6 problemas urbanos relacionados ao território pernambucano. Olha só, um dos principais problemas urbanos que nós temos, vamos falar logo do que nós mais encontramos por aí afora. Emissão de gases poluentes. Vamos colocar aqui, ó. Emissão de CO2. Tiago, nunca ouvi falar de CO2. O CO2 chama-se dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono é uma fumaça, é um componente de gás que termina por ser emitido no meio ambiente devido à queimada dos chamados combustíveis fósseis. Combustível fóssil é todo combustível que é retirado de forma transformada ou de refinarias que transformam o petróleo em componentes como gasolina, diesel, lubrificantes e a partir daí os queimam, produzindo energia para o mantimento e para a mecanização de qualquer artefato tecnológico, como por exemplo os carros, as máquinas, principalmente as indústrias, são produtos que terminam por queimar grande porcentagem de CO2. Desculpe, de combustíveis fósseis e assim emitindo na atmosfera o que nós chamamos de CO2. Mas qual é o grande problema da queima do combustível? Não se pode utilizar mais a gasolina, Tiago? Pode sim. A gasolina pode ser utilizada, mas em grande escala é perigoso porque termina emitindo na atmosfera o que nós chamamos de problema e desgaste, ou seja, poluição ambiental. O alto acúmulo de CO2 pode emitir na atmosfera, pessoal, o que nós chamamos de acúmulo de gases. Isso vai terminar gerando o que chamamos de ilhas de calor. Tiago, o que é uma ilha de calor? Ilha de calor é uma área que sofreu total desgaste atmosférico e que o alto acúmulo de carros e de urbanização e de industrialização fez com que esses gases viessem se acumular na atmosfera, gerando a ilha de calor, aumentando a temperatura. Isso vai acontecer em grandes centros urbanos industriais, como por exemplo a região metropolitana de Recife. Consequentemente, nós teremos o que chamamos de efeito estufa. Esse efeito estufa, vou colocar aqui, ó, efeito estufa. Ele é um fenômeno global. Só que entenda, Tiago, eu ouvi dizer que o efeito estufa ele acontece e que se não fosse o efeito estufa não haveria vida na Terra. Você está completamente certo, seu professor que você estudou essa matéria lá na escola está completamente certo. O único problema é que o efeito estufa, que é um casaquinho do planeta que faz com que o planeta aqueça e que desenvolva-se a vida, está aumentando por causa da emissão do CO2. O alto índice de CO2 que tem aumentado em várias áreas dos centros urbanos em nível mundial fez com que nós viéssemos a ter um aumento nesse efeito, gerando calor que chamamos de aquecimento global. Então, nessas áreas de alta urbanização, como por exemplo Recife, Paulista, Jaboatão, a Petrolina também, que é uma cidade que é chamada de capital regional segundo o IBGE, são áreas que apresentam alta porcentagem também de indústrias. Então, essas indústrias elas terminam por acumular grande porcentagem de acúmulo de CO2. Petrolina nem tanto, mas as áreas do litoral são as áreas em que mais poluem o meio ambiente, ocasionando um aumento da temperatura. Logo depois do efeito estufa, nós vamos ter o que nós chamamos aqui de chuva ácida.
Não pense que chuva ácida é ácido sulfúrico não, pelo amor de Deus, viu. Chuva ácida é grande porcentagem de gases de porcentagem de ferro na água, que termina por degradar uma série de monumentos, enferrujando os carros na rua. E isso pode gerar também uma série de transtornos de saúde, como processos respiratórios em geral. A emissão de gases poluentes, elas vão acontecer, pessoal, principalmente nos grandes centros urbanos, devido à emissão de CO2 pelos carros e pelas indústrias. Grandes centros urbanos, RMR, principalmente Recife, que é conhecido como uma metrópole regional, tá bom? Logo após da emissão de CO2, nós vamos ter um processo social que nós vamos chamar de infraestrutura. Olha só, infraestrutura. Essa infraestrutura são problemas voltados para a necessidade básica da população. Esses problemas urbanos, eles acontecem em várias áreas do território pernambucano, principalmente nas áreas do litoral, onde o índice social é muito maior. A alta urbanização faz com que a sociedade ela venha a ter aí uma alta necessidade de infraestrutura e de investimento do governo perante as suas necessidades e o seu mantimento básico, como saúde, educação, lazer, turismo, esporte, enfim, áreas de lazer e áreas de necessidade. Como em muitas áreas o alto índice populacional é muito intenso, não há aquele investimento devido, gerando aí o que nós chamamos de aglomerados suburbanos ou áreas ao redor de periferias. É o que nós chamamos de favelização. Favelização. A favelização é um problema decorrente principalmente dos grandes centros urbanos. Esse processo de favelização acontece devido ao aumento e o acúmulo de áreas periféricas. Vamos colocar aqui: aumento, aumento e acúmulo das áreas periféricas. Tiago, o que são áreas periféricas? Áreas periféricas é o que nós chamamos no nosso cotidiano de favelas. Só que na geografia nós chamamos de comunidade, porque o que é uma favela? Favela é uma área sem infraestrutura, sem luz elétrica, sem saneamento, sem ligação de água e esgoto, enfim. É uma área que não possui nenhuma condição básica de vida. Mas a partir do momento em que há um pavimento, que há uma organização de alvenaria, que há uma luz elétrica, que há um saneamento, mesmo que sendo ali meio precário, nós chamamos de comunidade. Geralmente, vocês que serão policiais, quando vocês estiverem fazendo uma estratégia para uma força-tarefa, vocês vão ver plantas cartográficas com um sistema de água e esgoto que vai mostrar para vocês quais serão as saídas, rotas e meio alternativos de deslocamento dos bandidos e de vocês aí para fazerem as devidas apreensões. No caso, nós teremos aí a questão da infraestrutura, que em muitas áreas elas terminam por ser precarizadas. Tá bom? Logo depois das áreas periféricas, nós vamos ter o acúmulo populacional. Esse acúmulo populacional é o chamado inchaço urbano. Inchaço urbano. Esse inchaço urbano nós conhecemos, principalmente em Recife, da macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana é quando você tem um acúmulo de pessoas em áreas específicas concentradas em um mesmo local, concentrada em uma determinada área. Se você tem uma macrocefalia urbana, essas áreas elas acumulam, desculpe, grande porcentagem de pessoas. E essa porcentagem faz com que você venha desenvolver uma série de problemas, principalmente sociais, como exclusão, como alto índice de taxa de natalidade, alto índice de violência, mortalidade, termina por gerar aí problemas na saúde, a superlotação aí dos hospitais, e isso termina por desenvolver uma gama de pontos negativos, principalmente na questão do IDH, como nós chamamos de Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM, né? Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Isso daí, galera, é uma consequência de um mecanismo que vem se desenvolvendo de maneira histórica. A base da história que veio, consequentemente, levando um processo
de não investimento devido ao desvio de verbas, entre outros fatores governamentais, tá certo? Nós temos também aqui, além da macrocefalia urbana, que é uma grande expansão sem infraestrutura, nós vamos ter o que nós chamamos aqui, além do crescimento desordenado, a chamada desigualdade social e logo após a questão do lixo urbano. Então, a questão do lixo urbano, a desigualdade social é a desigualdade referente à sociedade que está verticalizada, né? Os arranha-céus que têm se desenvolvido, principalmente em Recife, que tem gerado uma especulação imobiliária muito forte, que tem gerado uma desigualdade ali entre as bases de infraestrutura, tem ocasionado desigualdade social e isso tem acarretado no meio ambiente, tá? A questão do lixo também, a base do lixo urbano sendo emitido, entupindo os bueiros, as bocas de esgoto, isso tem, quando acontece uma chuva, ocasiona uma enchente aqui, uma enchente ali, áreas alagadas aqui e ali, isso é um problema ambiental. O lixo urbano, para que ele venha a ser solucionado, tem que haver uma área de compostagem, uma área onde você venha colocar esse lixo como energia alternativa. Tá bom? Todos esses problemas de macrocefalia, de inchaço de sociedade, favelização, têm gerado também uma consequência que pode cair na tua prova. É o que nós conhecemos como mobilidade urbana. A mobilidade urbana que é um problema que acontece em várias partes do Brasil, principalmente das grandes metrópoles. Coloque aí esse termo para você estudar depois. Mobilidade urbana. A mobilidade urbana, que é um problema hoje em muitas áreas, em muitas localidades, devido à falta de investimento. Isso vai gerar problemas de poluição sonora, visual, também problemas aí no transporte público, que tem acontecido muito em áreas específicas, principalmente no Grande Recife. Tá bom, pessoal? Então, fica aí essas dicas aí de início, como base de introdução, para que você venha conhecer os principais problemas relacionados ao meio ambiente do território pernambucano, tá bom? Vamos lá. Vamos passando aqui, deixa eu apagar aqui, que ficou aqui em cima. Bora lá. Nós temos aqui, pessoal, uma imagem que nós conhecemos como Porto de Suape, tá bom? O Porto de Suape, que é uma das áreas de maior escoamento e de extratividade terciária de Pernambuco. O Porto de Suape termina por gerar uma série de questionamentos no território pernambucano por causa da sua construção e aonde ele foi construído. Suape é um território que está totalmente vinculado a todo o estado de Pernambuco e que gera aí um pouco mais de 30% de toda a base produtiva terciária do estado. Isso vai fazer com que o porto ele venha a ter um alto dinamismo no processo de escoamento nacional e internacional. E o que é que isso tem a ver com a questão ambiental, Tiago? A partir do momento em que uma área, observe bem aqui, ó, deixa eu colocar aqui em vermelho. A partir do momento em que uma área dessa é construída, ela é construída em uma área de meio ambiente. Essa área de meio ambiente, como nós estamos vendo aqui, é uma área de terraço fluvial. Essa área de terraço fluvial é uma área de mangue, é uma área que é de formação costeira, onde nós temos uma série de fluidos e resíduos minerais que terminam por ser degradados devido à construção e à apropriação industrial. E como é que isso pode cair na prova? Quais são os problemas que o Porto de Suape ele pode ocasionar no processo de sua construção? Nessas áreas aqui, nós estamos vendo uma encosta exorreica, aonde nós temos uma formação de rio totalmente voltado para a foz em estuário, aonde essa foz em estuário termina por elevar uma série de dejetos sedimentares, trazidos exatamente por conta da formação do rio que vem do Planalto da Borborema até as áreas costeiras. Com a construção de um porto dessa magnitude, nós temos aqui um processo ambiental negativo, mas isso é insignificante perante a base na qual Suape traz para o território pernambucano. Então nós temos que fazer algumas perguntas aqui básicas que podem trazer aí uma tamanha importância na nossa avaliação. São chamados de questionamentos. Questionamentos. Vamos lá. Olha só.
O primeiro que nós temos que fazer é coloquem aí, ó, quais os processos, quais os processos ambientais, quais os processos ambientais negativos provocados pela construção do Porto de Suape. A segunda perguntinha básica: quais as consequências? Quais as consequências de tal investimento? Quais as consequências de tal investimento para o meio ambiente, no qual o porto foi desenvolvido. Beleza. E aí uma respostazinha chave chama-se de sustentabilidade. A maneira em que o porto ele age desde 2014, quando nós tivemos aí mecanismos sustentáveis que fazem com que áreas elas venham ser preservadas devido à atuação geral da entrada de embarcações e da forma como a água ela é desviada, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, uma área de apropriação, como nós vimos, é uma segunda imagem que eu quero que vocês observem. Aqui nós temos os arranha-céus em Recife, onde prédios altos e verticalizados, é um dos problemas chamado de verticalização imobiliária. Coloquei aí, ó, verticalização imobiliária. Essa verticalização imobiliária faz com que nós venhamos ter um grande processo. Não é um problema, é um processo. É de acúmulo populacional. Não há mais como crescer para as laterais. Não há mais como crescer para Abreu e Lima. Não há mais como crescer para Paulista, para Jaboatão, para Itamaracá, para Goiânia. Não há mais como crescer. O crescimento ele é agora verticalizado, ele é vertical, os arranha-céus. As áreas urbanas elas têm se desenvolvido para cima, de forma latitudinal. Por quê? Exatamente por conta do poder aquisitivo que vem se desenvolvendo devido ao aumento da qualidade de vida nessas áreas urbanas. O aumento da qualidade de vida nessas áreas urbanas favorecem aí o alto processo de desenvolvimento de poder aquisitivo. E quais são os problemas ambientais que nós podemos encontrar aqui? Recife é um território que apresenta de 0 a 19 metros, relacionado ao relevo e às áreas de planície costeira. A partir do momento que nós temos esses arranha-céus, ocorre o que nós chamamos de abafamento térmico. O aumento da temperatura, a amplitude, ela aumenta conforme nós temos a redução da umidade e a falta de chuvas. Nós temos chuvas no litoral? Temos, mas devido aos arranha-céus, a massa equatorial atlântica ela é impedida de passar. O fator maritimidade, que são ventos e umidades que vêm do mar, são impedidos diretamente de ultrapassar para as áreas das margens ou das áreas do interior de Recife, fazendo com que o território ele venha se tornar um território de altas temperaturas, uma área quente e seca, elevando ainda mais a sua temperatura. Então nós temos outro problema, que é o aumento da temperatura, nas áreas litorâneas. Tá bom? Bom, nós vamos aí fazer mais um estudo voltado para essas questões, observando quais são as áreas também do interior que apresentam essas características totalmente negativas. Nós falamos sobre a questão da seca, que a seca é um problema que assola praticamente mais da metade do território.
80%, 75 a 80% do território pernambucano sofre com algum problema. E 65% com a questão da seca. E eu quero que você observe exatamente esse tipo de reportagem que nós vamos acabar de ver aqui. São os chamados recordistas da seca. Observe bem aqui. Deixa eu colocar aqui o vermelho para você entender melhor. Olha só. Santa Cruz e Lagoa Grande. Veja bem. Nós temos Santa Cruz decretou 16 vezes situação de emergência nos últimos 10 anos. Em Lagoa Grande foram 15 decretos desde 2003. Duas cidades pernambucanas encabeçam o ranking indesejável do país. Elas foram as que mais decretaram emergência nos últimos 10 anos por estiagem. Bom, entendemos por estiagem todo o processo prolongado de seca e falta de índices pluviométricos. Segundo o levantamento do G1, junto aos dados da Secretaria Nacional, meu Deus, de Defesa Civil. Santa Cruz, a cerca de 670 quilômetros do Recife, foi a cidade que mais decretou emergência. 16 decretos desde 2003, 14 por estiagem. O mais recente é o de março deste ano, durante uma das piores secas que atinge vários estados do Nordeste. Então veja, nós temos cidades que estão inseridas exatamente nessas áreas do interior. Observe esse pequeno. A imagem não está muito legal, por quê? Porque essa imagem você não vai encontrar na internet. É uma imagem que eu retirei de uma reportagem que aconteceu no Pernambuco, no jornal que nós tivemos aí, em uma das edições, em que nós tivemos descrições sobre como no território pernambucano, no ano de 2016, nós tivemos uma das maiores áreas de seca do território pernambucano. Observe, nós temos aqui o Sertão, tá? Nós temos aqui o São Francisco, nós temos aqui o Agreste. Veja, nós temos parte do Agreste e nós temos praticamente todo o território sertanejo de Pernambuco assolado pelo aumento da temperatura. A temperatura que tem aumentado a cada ano devido exatamente do fenômeno da seca. E aí vem a pergunta, professor, essa questão do aumento da seca, essa questão do aumento da temperatura, tem ocorrido devido ao aumento do aquecimento global? Sim, é uma consequência do aquecimento global, que é um problema mundial de transformação do meio ambiente perante a ação antrópica do homem. Mas essas áreas elas apresentam aumento de temperatura não apenas por conta da ação antrópica, mas também de causas naturais, como um fenômeno natural. Então, observe isso daí bem direitinho. Aqui nós temos, mais uma vez, áreas que apresentam os altos índices pluviométricos. Entenda bem, nós temos aqui o acúmulo atual de precipitação do território. Esse acúmulo de precipitação é um índice de chuva. Observe, vamos colocar aqui 80% do território pernambucano sofre com a falta de chuva. Essas áreas em vermelho são as áreas aqui, ó, essas áreas em vermelho aqui são as áreas em que nós temos o chamado estado de emergência, com baixos índices pluviométricos e um índice de seca prolongada. E o que é a seca? A seca, pessoal, pode apresentar um processo chamado de estiagem, como acabamos de ver aqui. A estiagem, como nós chamamos, é um processo que pode durar de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses. E esse processo, quando ele ultrapassa a margem dos 9 meses, ele termina por ser prolongado. E essa seca prolongada, ela vai acontecer exatamente nessas áreas do interior. Então nós temos duas contrapartidas aí. Nós vamos ter o litoral e nós vamos ter o interior. A seca ela vai acontecer em praticamente 80% do território pernambucano, ocorre e é um fenômeno natural. E essa seca ela acontece devido à posição do território pernambucano no Nordeste. O Nordeste hoje, que é a região mais seca do território brasileiro, que apresenta os índices pluviométricos mais baixos do país, e estar aí no ranking dos estados, principalmente no mundo, daqueles que menos chove. Tá? Depois, claro, do continente africano. Muito cuidado com o que eu estou falando agora, para você não entender errado. Então, quer dizer, Tiago, que nós temos aí o Brasil
a relacionar o Nordeste no Brasil como a segunda área dessa questão do oeste do planeta, sendo a segunda área que menos chove no território depois da África? Sim, então muito cuidado para você não interpretar errado aí. Tá bom, pessoal? Então, eu coloquei aqui também os índices de chuva para nós entendermos as 4 das 5 grandes regiões. No caso aqui, nós vamos ter o sertão agregando o sertão pernambucano juntamente com a mesorregião do São Francisco. Se você observar, o sertão é a única região com previsão de chuvas até 2020 abaixo da média histórica, segundo a APAC, no trimestre de janeiro a março, considerado o período chuvoso da região, considerado o período chuvoso da região. Olha só, nós temos aqui a região metropolitana de Recife e nós vamos ter a zona da mata, nós vamos ter o agreste, nós vamos ter o sertão. A região metropolitana de Recife é a área que mais vai receber índices de chuva e a temperatura, que é a linha vermelha, ela vai apresentar as maiores termicidades. Tá bom? Chuvas previstas, chuvas de média histórica. Então veja, nós temos a média desculpe, essa linha em vermelho é a média histórica e não temperatura. E os blocos em azul são as chuvas previstas em milímetros. Pode ser anual, mas aqui não está falando. Deve ser anual, que geralmente esses milímetros eles são medidos de forma anual. Então observe, nós vamos ter um aumento. Na zona da mata é a segunda mesorregião que menos chove ou que mais chove. Depois nós temos o sertão e o agreste. É como eu falei para vocês. O agreste apresenta um índice menor pluviométrico, não apenas devido ao afastamento da composição de rios por causa das nascentes e dos leitos, mas também por conta da altitude. Essas áreas são secas não apenas por conta do processo de elevação. Nós temos aí as chamadas Serra das Russas. Tá bom? Essa área são chamadas de Colinas da Mata Atlântica, ou são áreas de elevações costeiras. Isso faz com que esse território ele venha a ser desprovido de alto de índices pluviométricos, formando aí a escassez de chuva. Apresentam-se áreas chuvosas à parte do agreste setentrional e central, exatamente por conta da elevação da altimetria, que pode proporcionar índices de chuvas. Então veja, a desproporcionalidade das áreas do agreste. Algumas apresentam alto índice de chuvas e outras não apresentam aspectos chuvosos, tá bom, pessoal? Olha só, aqui eu coloquei para vocês algumas características exatamente para que nós venhamos entender quais são as áreas em que ainda se apresentam altos índices de chuva e altos índices de seca. Observe que nós temos aqui o litoral e nós temos o sertão em geral, parte do agreste e sertão em geral. E aí, Tiago, estou falando nessa questão da seca, quais são as alternativas? Olha só, entre as ações de mitigação dos efeitos da seca, já em implementação, salientou-se a construção de 10 mil cisternas com capacidade de 16 mil litros cada, sob coordenação do Pró-Rural, que serão complementadas por mais 12 mil cisternas que estão em fase de licitação, isso de 2016 até aqui. Recuperação e ou perfuração de aproximadamente 1.400 poços para atendimento da população rural com a implantação de 400 dessalinizadores. Então veja, nós temos alternativas que são utilizadas para minimizar a seca no sertão. Tá bom? E aqui nós temos alguns problemas urbanos que eu coloquei para vocês, só para nós revisarmos muito bem: a questão do meio ambiente, a mobilidade urbana, a infraestrutura, o lixo urbano e a especulação imobiliária. Falamos sobre cada um deles, espero ter ajudado vocês nessa nossa aula sobre a questão ambiental. Muito cuidado no que a prova pode pedir, muito cuidado no que a prova ela pode questionar e como esses pontos eles serão contemplados na avaliação, tá? Galera, um grande abraço, Deus abençoe vocês, guerreiros e guerreiras, caveira.